Olá, você está no Ponto para Investir. Eu sou Michael Mello e vou te ajudar com isso. Hoje eu quero apresentar a minha visão sobre um investimento de renda variável, porém que é considerado dos mais seguros que existem na renda variável, um dos, né? E nem por isso a remuneração desse investimento é ruim, pelo contrário, é uma ótima remuneração. E eu vou compará-lo a um aluguel de um imóvel residencial. E ao final a gente chega a uma conclusão bem razoável aqui quanto a isso. Para alguns ainda entendendo como melhor uma situação e para outros vão entender a forma que eu estou querendo passar. Enfim, eu estou aqui falando de um fundo imobiliário de papel. Nesse caso aqui especificamente é o CPTS11, o código desse fundo. E ele apresenta bons dividendos mensais, tá? Então, aqui a gente está no gráfico, a gente percebe que ele tem algumas oscilações, mas elas não são tão exponenciais quanto as de ações, mas, mesmo assim, ele acaba tendo valorizações, né? Obviamente. Eu utilizo um site bem bacana, que é esse aqui, é fis.com.br. E aí aqui já estou com o código dele aberto. E aqui eu tenho algumas informações bem interessantes. Por exemplo, o dividend yield, né, o último rendimento, o patrimônio líquido desse fundo, o valor patrimonial por cota, ou seja, quanto que esse fundo realmente vale. Nós vamos ver que ele está valendo um pouco mais do que agora nesse momento aqui que o mercado está aberto, 94,09, ele vai render, vai estar valendo um pouco mais do que o valor patrimonial por cota. Né? Ok, isso é bom. Se eu ficar aguardando até que ele chegue aqui, que ele vai corrigir e chegar aqui para comprar nesse preço justo, talvez eu nunca consiga comprar. Mas também pode ser uma alternativa. Eu não estou aqui falando, não é nenhum tipo de recomendação, é uma análise, né, uma comparação que a gente vai fazer com investimento em fundo imobiliário, nos casos específicos um fundo de papel, e o imóvel alugado, imóvel residencial alugado. Então, o que é exatamente esse fundo de papel, esse fundo imobiliário de papel? Ele é um CRI, ele é um certificado de recebíveis imobiliários. Se trata do quê? Se trata de empresas, instituições que não são financeiras, nesse caso, que investem no mercado imobiliário, seja para alocação de galpões, por exemplo. Então, eles emitem, através das securitizadoras, esses CRIs e os fundos colocam a grana lá, que é a grana acumulada, juntada pelos cotistas, no caso, que acabam comprando os fundos imobiliários, que nesse momento aqui, por exemplo, nesse momento não, o valor patrimonial deste fundo, o valor mais correto para ele seria 92,51. Só que ele sofre alguma valorização por conta de bons rendimentos, então fica atrativo, mais pessoas começam a investir nele e ele acaba tendo uma valorização, e é onde eu apresentei para vocês há pouco que nesse momento ele está valendo ali R$ 94,00. E ele tem ótimos dividendos, que são pagos por uma antecipação que essa securitizadora repassa aos cotistas, né, dos fundos, que acabaram colocando essa grana lá. Então, eu sou um investidor, eu ponho a grana, né, e vou receber um valor por essa grana, que seria o aluguel. Então, dessa forma, vocês podem perceber aqui que o rendimento aí mensal foi por volta de R$1, R$1,10, né? O último aqui foi R$1,10. É um ótimo rendimento, 1,15% com relação à cotação base naquele momento, que ela estava valendo aí 95,44, né? No dia 12, que foi o último dia para comprar e ter direito a receber o dividendo. Então não é uma recomendação, mas fica aqui uma alternativa de encontrar bons fundos, não somente esse, eu estou falando de um específico, que pagam bons rendimentos. Agora eu quero fazer uma comparação com o aluguel, um aluguel de um imóvel, por exemplo, um aluguel para uma residência, né, um aluguel residencial. Então vamos supor aí um imóvel de R$300 mil.
um aluguel de R$ 1.950. Falando um caso real aqui, tá? Na verdade nem é tão real assim, porque esse imóvel de R$ 300.000 para pegar 1.950 é até meio difícil, tá? Não consegue com aluguel, com um valor de imóvel desse aqui. Estou falando especificamente de um imóvel que eu construí e pus ele para alugar, ele está alocado a esse valor, mas na verdade esse 300 mil foi praticamente o custo que eu tive. Então hoje, se eu for vender esse imóvel, ele não conseguiria, se for fazer novamente esse imóvel, eu não conseguiria fazer com 300 mil. Tá? Só que esse 1.950 de aluguel, ele não está correto, porque não me sobra esse 1.950. Vai me sobrar, por volta ao aluguel líquido, então, vai me sobrar R$ 1.560. Poxa, mas como isso? É porque é o seguinte, eu pago a imobiliária, né? E também tem uma, como eu vou dizer, você paga impostos, PIS, COFINS, a cada 3 meses tem RPJ, tem um monte de custos aqui, de taxas, que acabam me restando líquido apenas R$ 1.560, num imóvel que custa 300 mil, relativamente 300 mil, não é bem exatamente isso, tá? E eu tenho aqui um rendimento, então, na verdade, de 0,52% ao mês. Comparado àquele 1% de dividend yield do CBTS 11, que é esse fundo imobiliário, é uma diferença bem gritante, né? Eu realmente acho mais vantagem você hoje investir num fundo imobiliário do que num aluguel. Sem contar os problemas que um aluguel te geram, né? Inquilino que às vezes acaba saindo, uma série de outras situações, incômodos, né? Você tem lá o dinheiro investido e se você precisar dele, você não consegue, você não tem a liquidez igual tem aqui no fundo imobiliário, que se eu vender ele hoje, em poucos dias eu tenho acesso a esse dinheiro e posso estar adquirindo alguma outra oportunidade que me surgir. Então, num imóvel, tudo bem, você tem a materialidade do investimento, porém, tu não tens a liquidez. E sem a liquidez é a mesma coisa que você não ter o dinheiro, né? Então você acaba tendo um baita patrimônio, mas que você não faz uso dele na hora que você quer. E o rendimento, mesmo estando locado, ele é bem inferior ao que hoje paga um fundo imobiliário. Então fica aí uma questão de analisarmos, né? Eu tenho, nas duas situações eu tenho investimento, mas confesso que prefiro muito mais hoje o investimento em um fundo imobiliário. Investir em ações também, né? Outros tipos de investimento, opções que eu já apresentei aqui no canal. Mas como o correto é a gente diversificar, fica aqui uma alternativa bem bacana para a parte do investimento, então vir para fundo imobiliário, tá? Que ele é mais conservador, porém com ótima remuneração. Tá ok? Valeu, galera!